Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós continuamos a revisão, tá? As aulas dessa semana também estarão voltadas para a revisão, só que agora nós chegamos no capítulo 3, que é o capítulo realmente voltado para a nossa avaliação, que traz o conteúdo das vozes verbais, né? Então, primeiro a gente revisou o capítulo 2, porque era o conteúdo de adjuntos, que a gente já havia visto no livro, mas esse conteúdo ficou na gramática sem ter a revisão. Então, já que a gente teria que revisar o capítulo 3, que contém o conteúdo da prova, eu achei interessante a gente começar a nossa revisão pelo capítulo 2, que mesmo não fazendo parte da avaliação, o conteúdo de adjunto adverbial e de adjunto adnominal, eles são igualmente importantes para vocês em relação a conteúdo mesmo, porque é uma análise sintática, como vocês viram. E na sintaxe a gente sempre tem que ter uma observação maior, um cuidado maior em relação às questões que envolvem, né, esses termos. Então, mesmo que não seja cobrado na avaliação, esse conteúdo de adjunto adnominal e adverbial é importante. Então, por esse motivo, eu quis começar a revisão através desses conteúdos. Agora, nós iremos para o capítulo 3, que tem início na página 47, para que a gente possa revisar o conteúdo que nós teremos realmente na nossa avaliação. Então, aqui o capítulo 3 vai trazer as vozes verbais. O conteúdo da nossa avaliação está envolto nas vozes verbais. Voz ativa, voz passiva, tanto a sintética como a analítica, e a voz reflexiva. Esses são os conteúdos da nossa avaliação. O capítulo 3 da gramática vai trazer como tema interdisciplinar o iluminismo. Então vamos lá. Página 47. Primeiro tópico vai falar sobre a ação verbal e o sujeito. O século XVIII ficou conhecido como o século das luzes, pois diversos intelectuais conduziram um movimento filosófico com ideais contrários àqueles que guiavam o mundo absolutista. Lembram da monarquia absolutista? Esse é um conteúdo que a gente vê bastante em história. Na monarquia absolutista, o governo era redigido, obviamente, pelo monarca, e essa figura ela concentrava todo o poder do império, digamos assim, né? Na monarquia absolutista, nós tínhamos todo o poder concentrado na mão daquela figura. E isso podia ser positivo ou negativo, dependendo da figura que tivesse esse poder em concentração. Porque muito poder direcionado para uma pessoa exclusiva pode gerar consequências negativas. E na maior parte das vezes era isso que acontecia, né? O monarca, dono de tudo, concentrando todo o poder da sociedade então conhecida, acabava se tornando um tirano, né? De forma bem precisa para vocês. Eles acreditavam que a razão era o único meio para se chegar ao conhecimento. E através dela os homens seriam iluminados e as sociedades se tornariam mais justas. O movimento foi uma nova forma de enxergar e pensar o mundo, influenciando grandes transformações. Nesse capítulo, utilizaremos o iluminismo como um tema interdisciplinar para nos auxiliar no estudo de um tema gramatical muito interessante, as vozes verbais. Então, gente, nessa época, além do monarca ter um poder grande, né, uma concentração de poder muito grande, nós ainda tínhamos um pensamento muito ligado à religião, né? De que tudo o que acontecia era por conta da religião, que as pessoas, por exemplo, que nasciam pobres, elas tinham que aceitar aquela vida de pobreza, porque aquele era o seu destino, determinado pelo divino, então a pessoa tinha que viver aquela vida de penitência, de sofrimento, em prol desse destino que já estava predestinado e traçado. Então, nesse momento, no século das luzes, dentro do iluminismo, as pessoas vão buscar o conhecimento, elas vão buscar a razão para poder entender as coisas e não mais a religião.
e não mais estarem presas àquilo que o monarca dizia, àquilo que a igreja dizia, mas buscar o seu próprio conhecimento. Então foi um século marcado por muitas descobertas, muitos avanços científicos, porque as pessoas estavam realmente investindo no conhecimento, buscando, se aprimorando, para que elas tivessem uma nova forma de pensar que não estivesse atrelada, que não estivesse ligada com a igreja ou com o poder de um monarca, por exemplo. Agora na página 48, leia com atenção. Aí nós temos o primeiro ponto. O iluminismo derrubou muitos dogmas. Segundo ponto, muitos dogmas foram derrubados pelo iluminismo. Aqui eu tenho duas estruturas diferentes de oração. Na primeira, eu tenho a voz ativa. Nós vamos ver que a voz ativa, o sujeito é o agente, ou seja, é o sujeito que pratica a ação. Quando a gente observa aqui a estrutura dessa frase, nós temos voz ativa. Quem é o sujeito aqui dessa oração? O iluminismo. Como que eu faço para encontrar o sujeito? Lembra lá da sintaxe quando a gente estuda sujeito e predicado? A gente faz uma perguntinha para o verbo, né? A gente encontra o verbo e faz esse questionamento para o verbo. A resposta que nós obtivermos vai ser o sujeito. Então, quem é o verbo aqui dessa oração? Derrubou. Então, faz a perguntinha para o verbo. Quem derrubou muitos dogmas? Resposta, o iluminismo. Então, aqui eu sei que o meu sujeito é o iluminismo. Esse sujeito, ele está praticando a ação. Foi o iluminismo que derrubou os dogmas. Quando eu disser para vocês que um sujeito está praticando a ação, significa que aquele sujeito está fazendo alguma coisa. Nesse caso, como o verbo é derrubou, aqui nós temos uma ação, né? Ação de derrubar. Então, o sujeito, iluminismo, está derrubando os dogmas. Nesse caso, como está no pretérito, ele derrubou os dogmas. Isso não acontece na segunda oração, por exemplo. Muitos dogmas foram derrubados pelo iluminismo. Aqui, quem é o meu sujeito? Aqui o meu sujeito são os dogmas, ou muitos dogmas. Como que eu sei? Eu encontro o verbo e faço novamente aquela perguntinha para ele. Aqui eu não tenho um verbo, eu tenho uma locução verbal. Foram derrubados. Duas palavras que estão atuando aqui como verbo. Então, perguntinha para essa locução. O que ou quem foram derrubados pelo iluminismo? Resposta, muitos dogmas. Então, aqui o meu sujeito, muitos dogmas, não está praticando a ação. Não foram os muitos dogmas que derrubaram alguma coisa. Eles foram derrubados, na verdade. Então, aqui eles não praticaram a ação. Eles sofreram, ou seja, eles receberam a ação verbal. E aqui na oração passiva, na voz passiva, nós vamos ter um agente da passiva. Porque se o sujeito não está praticando a ação, se ele está só recebendo, alguém precisa praticar. E nesse caso, na voz passiva, quem pratica a ação é o agente da passiva. Tenham calma que a gente vai ver isso mais detalhadamente na próxima aula, que vai continuar lá na página 49, quando a gente vai ver especificamente a voz passiva. Mas aqui só a diferenciação entre voz ativa e voz passiva. Na voz ativa, é o sujeito que pratica a ação. É ele que está ali e ele vai fazer alguma coisa. Na voz passiva, o sujeito não vai fazer, ele vai sofrer. Ou seja, alguém, que é o agente da passiva, vai praticar uma ação contra o sujeito. Nesse exemplo, foi o iluminismo, agente da passiva, que derrubou os dogmas. Os dogmas são o meu sujeito. Muitos dogmas é o meu sujeito, certo? Continuando aqui a leitura. Como você pode perceber, esses dois exemplos vinculam a mesma informação. Ou seja, o iluminismo trouxe a ruptura com os dogmas. No entanto, as duas frases estão construídas de maneira diferente. Observe que na frase 1, a ação verbal é realizada pelo sujeito. Então, lá, quem foi que derrubou os dogmas? O iluminismo, na primeira frase, que é colocada em evidência.
Já na frase 2, o sujeito, que é muitos dogmas, é o alvo da ação verbal. Então, ele está sofrendo a ação. Ou seja, na oração de número 2, a ênfase é dada ao paciente. Tá? Esse termo paciente é quem está recebendo, tá? Quem está sofrendo a ação. Então, voz ativa, o sujeito pratica a ação. É ele que faz, é ele que emana a ação. Na voz passiva, o sujeito recebe a ação, tá? Ele está sofrendo a ação. Agora analise esta frase. Com os ideais iluministas, a burguesia se fortaleceu. Diferentemente do que ocorreu com as frases 1 e 2, na frase 3, podemos perceber que o sujeito, que é a burguesia, praticou a ação verbal e recebeu as consequências dela. É possível, tia, que o sujeito pratique a ação e depois receba essa ação ao mesmo tempo? Sim, é o que acontece aqui no terceiro ponto. A burguesia se fortaleceu. Significa que ela praticou a ação de fortalecer e, em troca, recebeu essa mesma ação de ser fortalecida. É um pouco complicado de entender a voz reflexiva, mas nós vamos ter um tópico específico só para tratar sobre ela. Nós temos, então, 3 tipos de vozes verbais. Na voz ativa, o sujeito é quem pratica a ação. Então, ele está ali e ele vai fazer alguma coisa. Na voz ativa, o sujeito também está ali. Só que a função dele não é fazer, é sofrer a ação verbal. Então, alguém vai fazer por ele, que é o agente da passiva. E na voz passiva, ele só vai receber a ação verbal. A voz reflexiva, ela junta voz ativa e voz passiva em uma oração só. Ou seja, na voz reflexiva, o sujeito pratica a ação e o sujeito recebe a ação. E isso acontece ao mesmo tempo. Essa é a diferença entre as 3 vozes verbais que a gente vai estudar. Voz ativa, o sujeito pratica a ação. Voz passiva, o sujeito sofre, o sujeito recebe a ação. E a voz reflexiva é quando o sujeito pratica e recebe a ação verbal ao mesmo tempo. Voltando aqui para a página 48. Portanto, podemos dizer que na oração, tendo em vista a ação verbal, o sujeito pode se relacionar com o verbo de 3 maneiras diferentes. Pode ser a voz ativa, passiva ou reflexiva. Essas 3 formas de relação correspondem ao que nós chamamos de vozes verbais. Veremos agora, em detalhe, cada uma dessas vozes. Ok, gente? Então, gente, vamos para a página 49 para a gente observar os conceitos relacionados à voz ativa. Vamos lá. Na voz ativa, temos o sujeito como o agente. Agente é aquele que faz, tá, gente? E o autor da ação. Na maioria das vezes, construímos orações na voz ativa. A voz ativa ela é mais simples de entender. Por quê? Eu vou identificar ali onde está o sujeito e o sujeito vai estar praticando a ação. Então, na maior parte das vezes, nós escrevemos orações assim, na voz ativa. Primeiro exemplo. Os ideais iluministas influenciaram alguns movimentos revolucionários. Então, aqui eu tenho a voz ativa. Quem é o meu sujeito? Os ideais iluministas. Como que eu faço para encontrar o meu sujeito? É só fazer a perguntinha para o verbo. Quem é o verbo? Influenciaram. Então, aí você questiona. Quem foi que influenciou alguns movimentos revolucionários? Os ideais iluministas. Então, aqui o meu sujeito, ele está praticando a ação. É ele que está influenciando os movimentos revolucionários. Segundo exemplo, Denis Diderot e Jean de Alembert, acredito que seja assim, escreveram a famosa enciclopédia. Quem foi que escreveu a famosa enciclopédia? Denis e Jean. Então, meu sujeito está aqui. E é esse sujeito que está praticando a ação.
porque são eles dois que estão escrevendo, que no caso escreveram a enciclopédia. E a última oração: inúmeros pensadores e economistas criticaram o antigo regime. Então, tenta localizar o sujeito. Quem foi que criticou o antigo regime? Lembrando, sempre eu vou no verbo. Verbo da primeira oração: influenciaram. Então, quem foi que influenciou os movimentos revolucionários? Os ideais iluministas. Segunda oração, o verbo é escreveram. Então, quem foi que escreveu a famosa enciclopédia? Resposta: Denis e Jean. E na terceira oração, inúmeros pensadores e economistas criticaram o antigo regime. Quem criticou o antigo regime? Inúmeros pensadores e economistas. Então, esse é o meu sujeito. Então, nas três orações, o sujeito está praticando a ação verbal. É ele que está ali praticando a ação. Ele é o agente. Por esse motivo, essas três orações estão dentro da voz ativa, certo? Para a gente não acumular muitos conceitos, nós vamos parar na voz ativa. Na aula que vem, nós iremos analisar a voz passiva, porque ela se desmembra, né? Em voz passiva sintética e voz passiva analítica. Então, a gente tem que observar cada uma delas com muito cuidado, muita atenção. Tá bom, gente? Então, nossa aula fica por aqui. Bons estudos, boas revisões e até a nossa próxima aula.